Shalom, geração do avivamento, sejam todos bem-vindos no nome do Senhor Jesus, toda honra, toda a glória ao Senhor Jesus. Estamos muito felizes de estar aqui com vocês, mais uma madrugada, toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus. Já declaro, um domingo abençoado sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Ontem nós tivemos uma imersão poderosa. Quem estava na imersão ontem? Gente, ontem foi muito forte a imersão, até eu sair chacoalhada. Aleluia. Obrigada, pastora Nani. Queridos, sejam todos bem-vindos. Amém? Quem estava na imersão ontem? Foi manto, não foi? Foi poderoso. Eu acredito que Deus falou com todos nós, Eu acredito que Deus nos chacoalhou. Ali a gente viu que, por mais que a gente esteja avançado num nível de unção, ainda tem coisas que falta Deus trabalhar. E nós precisamos permitir que a unção de Deus em cada estrutura venha nos alinhar, A unção nos alinha, a unção nos ajusta. E nós temos que ser humildes em falar: Senhor, eu permito, eu quero ser, liberto, eu quero ser transformado, eu quero... Foi estrondosa. Amém, Juliana? Glória ao Senhor Jesus. Amém? Foi um tempo maravilhoso. Shalom, shalom para cada um de vocês. Sejam todos bem-vindos. Em nome de Jesus. Hoje é Jeremias 49. Se você não achou, já abre aí comigo. Jeremias 49. Amém? Gente, Deus trabalha exatamente dessa forma. Nós precisamos aprender a suportar o processo. E não só suportar o processo, deixar o processo expor os frutos que ele vai proporcionar. Todo processo vai gerar fruto. E o problema dessa geração é que eles não suportam o processo e jogam a toalha muito cedo. Todo processo vai gerar algum tipo de fruto em você. Mesmo que o processo seja difícil, seja doloroso. Amém? Glória a Jesus. Gente, se eu não me engano, eu acredito que dia 5 nós trocamos de ciclo, é isso mesmo? Ou dia 4, acho que é dia 5, e nós entramos no ciclo de número 10, tá? Que é a unção de águia. Coloque sua casa em dia, coloca tudo em dia. Que nesse ciclo de número 10 você venha se alinhar, tá? Coloca tudo em dia, se você puder colocar todas as tarefas em dia, para você chegar ali no dia 90 e falar: eu fiz todas as tarefas, mesmo que depois você refaça de novo, mas faça tudo, amém? Glória a Jesus, que vai ser poderoso. Então esses 9 dias de consagração, aí do reset, você tem uma tarefa lá para você colocar o que você quer. Então, com a imersão de ontem, você já tem noção. Então ali peça para Deus: Deus, eu preciso ser transformado nessa área, nessa, naquela, isso e aquilo, amém? Então é sobre isso. Glória a Jesus. Aleluia. Sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. Toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus. Toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Tem gente que está iniciando, Lógico, tem gente que começou atrasado, está iniciando o ciclo 6, o ciclo de número 5, Tem muita gente que está iniciando lá atrás, mas não tem problema. O importante é você cumprir e fazer tudo certinho. Aleluia? Glória a Deus. Gente, a imersão de ontem ficou gravada, todas ficam gravadas, Todas ficam lá na plataforma do aluno, você acessa por lá e você consegue assistir tudo lá, amém? Vamos orar para nós começarmos? Que você tenha um excelente domingo hoje, já profetizo um domingo abençoado, um domingo onde o Senhor vai bradar com notícias maravilhosas para você. Feche os teus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, nós te glorificamos por mais uma madrugada. Nós te glorificamos, Pai, por mais um dia sobrenatural. Senhor, fale conosco no dia de hoje de forma estrondosa. Fala conosco no dia de hoje, Pai, de forma, Senhor Deus, cirúrgica. Nós estamos famintos, Espírito Santo, da Tua presença. Espírito Santo, nós temos fome de Ti. Espírito Santo, Tu és o nosso melhor amigo.
Espírito Santo, nós nos submetemos a Ti. Obrigada, Jesus, pela oração da madrugada. Obrigada, Jesus, por esse devocional. Jesus continua nos usando, falando conosco e através de nós todos os dias. Aleluia, glória a Deus. Amém? Gente, toda honra e toda glória ao Senhor Jesus. Aleluia. Eu quero que vocês, abram comigo em Jeremias 49. Amém? Nós vamos estar lendo. A gente vai continuar vendo aqui, Deus trazendo juízo sobre as nações, juízo sobre a terra. Esta é a mensagem acerca dos amonitas. Assim diz o Senhor: acaso não há descendentes de Israel para herdar a terra de Gade? Por que vocês que adoram Moloque, então os amonitas, tá? Eles adoravam Moloque. Gente, quem aqui, vou fazer uma pergunta, vamos ver quem vai me responder. Quem aqui sabe da onde vem a descendência, da onde começou a descendência dos amonitas e dos moabitas? Quem sabe? Da onde vem esse povo? Quem consegue me responder? Da onde vem os amonitas e os moabitas? Quem sabe me responder essa pergunta? Vamos ver quem está afiado na Bíblia. Quem sabe me dizer? Perfeito, Ribeiro, perfeito. Olha da onde veio esse povo que agora adora Moloque. Olha só, tá? Lembra que as filhas de Ló achou que os homens da terra tinham acabado de embebedar o pai e as duas se deitaram com o pai? Vocês lembram disso? Então esse povo que é rebelde, que adora Moloque, esse povo aqui, queridos, que é contra o povo de Deus. Olha só. Então, quando você olha lá o início de tudo, tá? Então você vê, é muito forte, do pecado, do incesto, e um incesto muito grave, As filhas embebedaram o pai, e daí nasceu os moabitas e os amonitas, 2 povos, tá? Então, olha, por que vocês que adoram Moloque habitam nas cidades de Gade? Está chegando o dia, diz o Senhor, em que farei soar um grito de guerra contra a cidade de Rabá. Ela se tornará um monte de ruínas e os povos vizinhos serão queimados. Então Israel tomará de volta as terras que vocês tiraram dele, diz o Senhor. Grite, ó Hesbom, pois a cidade de Ai está destruída. Chorem, ó habitantes de Rabá, e vistam roupas de luto. Lamentem e escondam-se entre os muros, pois seu Deus Moloque será levado para terras distantes, junto com os seus sacerdotes e oficiais. Você se orgulha de seus vales férteis, ó filha rebelde, confiou em suas riquezas e pensou que ninguém jamais lhe faria mal. Mas eu trarei terror sobre você, diz o soberano, o Senhor dos exércitos. Seus vizinhos a expulsará de sua terra, e ninguém ajudará os seus habitantes quando fugirem no futuro. Porém, restaurarei a situação dos amonitas. Eu, o Senhor, falei. Então aqui Deus promete juízo sobre, os amonitas, mas ainda promete restauração no final das coisas. Então, os amonitas tomaram terras de Israel, quando Israel foi levado cativo, e eles acharam que poderia ficar no lugar da promessa. E Deus anuncia que ele vai reivindicar de volta aquilo que é dele e vai restaurar o seu povo. Então, o que a gente aprende aqui? Não tome posse daquilo que não é seu. Então os amonitas foram lá e pegaram a terra do povo de Israel quando eles estavam cativos. E Deus aqui está declarando juízo sobre eles. Está falando, não tome, ou seja, está trazendo para eles aqui que vai vir juízo sobre eles, tá? Mas no final das contas Deus vai restaurar esse povo. Então a gente aprende aqui que a gente não pode tomar nada daquilo que não é nosso. Então, queridos, se você estiver passando na rua, encontrar ali uma carteira cheia de dinheiro, não tome nada para você. Isso pode ser uma legalidade, isso pode ser uma isca de Satanás. Achou um dinheiro, vai numa venda, fala, olha, alguém passou aqui,
Muito cuidado com tomar coisas que não são suas. Muito cuidado em pegar coisas que não são suas. Você pode estar levando uma legalidade para dentro da sua casa, tá? Então nós precisamos, né, tomar posse do território que o Senhor nos deu e cuidar muito bem disso, para ninguém tomar. E não pegar nada, que não pegue nenhum despojo que não é seu, certo? Agora vamos ver aqui o juízo sobre Edom. Mensagem a respeito de Edom. Então, esta é a mensagem acerca de Edom. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não há sabedoria em Temá. Não resta ninguém para dar bons conselhos. Sua sabedoria desapareceu. Deem meia volta e fuja, escondam-se em cavernas profundas, ó habitantes de Dedá. Pois quando eu trouxer calamidade sobre Edom, castigarei vocês também. Aqueles que colhem uvas sempre deixam algumas para os pobres. Se ladrões viessem à noite, não levaria tudo, mas eu despojarei completamente a terra de Edom. Ou seja, Deus está falando assim, eu vou acabar com tudo, tá? Porque ali o mandamento de Deus é que quando você fosse colher, você deixasse um pouco para as viúvas, para os órfãos, para os pobres, né? Mas Deus está dizendo aqui, eu despojarei completamente a terra de Edom. E não restará lugar algum para se esconder. Seus filhos, irmãos, vizinhos serão todos destruídos. Edom deixará de existir. Protegerei, contudo, os órfãos que restarem em seu meio, e as viúvas também podem esperar a minha ajuda. Gente, você vai perceber na Bíblia, né, que Deus sempre vai enfatizar os órfãos e as viúvas, né? Então Deus, ele tem um amor diferente sobre órfãos e sobre viúvas, um cuidado, um zelo. Então, quando você encontrar um órfão, uma viúva, pratique generosidade, misericórdia, amém? O que é um órfão? Uma pessoa que não tem pai, não tem mãe. Talvez uma pessoa que perdeu o pai e a mãe muito cedo. Assim diz o Senhor, se os inocentes têm de sofrer, quanto mais vocês não ficarão impunes, também beberão deste cálice. Pois jurei por meu próprio nome, diz o Senhor, que Bosra se tornará objeto de horror, e um monte de ruínas será motivo de zombaria e maldição. Todas as suas cidades ficarão desoladas para sempre. Eu vi uma mensagem do Senhor, que um embaixador foi enviado às nações para dizer, forme uma coalizão contra Edom e preparem-se para a batalha. Assim diz o Senhor a Edom, eu a tornarei pequena entre as nações, será desprezada por todos. Você foi iludida pelo medo que provoca e por seu orgulho. Vive numa fortaleza de pedra e controla os altos dos montes, mas ainda que faça seu ninho nas alturas, como com as águias, eu a derrubarei, diz o Senhor. Edom será objeto de horror e todos que passarem por ela ficarão pasmos, abrirão a boca de espanto quando virem suas ruínas. Será como a destruição de Sodoma e Gomorra e de suas cidades vizinhas, diz o Senhor. Ninguém viverá ali, ninguém habitará nela. Virei como um leão da mata do Jordão, que ataca as ovelhas no pasto. Expulsarei Edom de sua terra, e ali colocarei o líder que eu escolher. Pois quem é semelhante a mim, e quem pode me desafiar? Que governante pode se opor à minha vontade? Ouça o que o Senhor planejou contra Edom e contra os habitantes de Temã. Até as crianças serão arrastadas como ovelhas e suas casas destruídas. A terra tremerá com o estrondo da queda de Edom, e até do Mar Vermelho se ouvirá o seu clamor. Veja, o inimigo desce veloz como águia e abre suas asas sobre Bosra. Até os guerreiros mais valentes ficarão em agonia, como a mulher em trabalho de parto. Amém? Então, primeiro Deus decreta juízo contra os amonitas, porque eles eram um povo muito idólatra.
Então, aqui, Deus está declarando aqui juízo contra os edonitas, tá? O povo de Edom, que confiou na sua sabedoria humana, fez alianças com coisas que Deus não concordava, fez fortificações, começou a acreditar nos seus muros, nas suas fortalezas. E Deus, né, aqui está expondo que nenhuma estratégia humana pode ser sustentada pelo orgulho. Então Deus está falando aqui, olha, Edom, você confiou no seu dinheiro, você confiou talvez no seu exército, você confiou naquilo que, mas isso daí não é o suficiente. Quem pode me desafiar, tá? Então Edom era um povo que confiava nos muros que tinha, confiava na economia que tinha, eles não confiavam em Deus. E Deus declara destruição total, né? Deus fala assim, olha, as plantações, vocês deixam um pouco, restar um pouco para os pobres, para os órfãos, mas eu vou destruir a terra, não vai ficar nada, amém? Então, vamos aplicar essa palavra aqui para nós. Muitas vezes nós começamos a confiar em títulos, em experiência, em influência, em inteligência, em conexões, que a gente talvez tenha um pouquinho mais de dinheiro, a gente começa a confiar nessas coisas. Só que nós devemos ter a nossa confiança totalmente no Senhor, amém? Então, você não pode começar, né, a confiar nas coisas materiais, né, porque você é próximo de uma pessoa, de Deus, isso não te garante nada. Porque muitas vezes a gente se apoia na fé do outro. Ah, não, porque eu sou amiga dessa pastora, mas essa pastora que tem uma vida com Deus. Você precisa gerar sua vida com Deus, amém? Você precisa construir algo com Deus. Então, a gente vê, né, os amonitas, um povo idólatra, né, que adorava Moloque. Aqui os endonitas, um povo que fazia o quê? Um povo que confiava na sua riqueza, confiava nas coisas que tinha. Agora vamos ler a mensagem a respeito de Damasco. Esta é a mensagem acerca de Damasco. O medo tomou conta da cidade de Amate à parte, pois ouviram a notícia de sua destruição. Seu coração está agitado, como o mar numa tempestade. Damasco se enfraqueceu e todos os seus habitantes se prepararam para fugir. Medo, angústia e dor se apoderaram dela, como da mulher em trabalho de parto. A cidade famosa, antes tão alegre, será abandonada. Seus jovens cairão nas ruas e todos os seus soldados serão mortos. Diz o Senhor dos Exércitos: acenderei fogo nos muros de Damasco e ele queimará os palácios de Ben-Hadad. Então aqui a gente, né, tá vendo que Damasco era famosa pela sua beleza, pela sua segurança, mas agora está sendo tomada por medo, e isso revela, né, que a glória humana ela não sustenta ninguém. Então, não adianta, né, você se apoiar à beleza, a riquezas, a fortalezas, a um falso Deus. A aparência, querido, não garante nada. Um muro forte não garante nada. Nós precisamos depender da total proteção do Senhor. Porque aqui, ó, Damasco, né? Tá sendo anunciado para Damasco, né? O medo tomou conta das cidades de Amate e Aparte. Então não adianta ser uma cidade bonita. O povo tinha que ter confiança em Deus, né? O povo tinha que ter uma vida com Deus. É igual a pessoa que às vezes você conhece, ela é só aparência, mas dentro ela não tem essência, como eu falei ontem, né? Eu falei ontem na imersão. Tem pessoas que por fora são maravilhosas, são lindas, mas por dentro não tem essência. E usam essa aparência para tentar representar ser alguma coisa. Amém? Então nós não podemos representar, nós temos que ser de fato pessoas que confiam no Senhor. Amém? Vamos aqui a partir do 28. Esta é a mensagem acerca de Quedar e dos reinos de Azor, de Nabucodonosor. Rei da Babilônia, atacou assim, diz o Senhor: avance contra Quedar, destruam o povo do Oriente. Tomaram seus rebanhos e tendas e levaram seus bens e camelos. Por toda a parte se ouviram gritos e pânicos. Estamos cercados de terror. Corram para salvar a vida, diz o Senhor. Escondam-se em cavernas profundas, habitantes de Azor, pois Nabucodonosor,
rei da Babilônia, está preparando para destruí-los. Subam e ataquem essa nação confiante, diz o Senhor. Seu povo vive sozinho no deserto. Não tem muros nem portões. Vocês tomarão como despojo os camelos e todos os outros animais deles. Espalharei ao vento essa gente que vive em lugares distantes. Trarei calamidade sobre eles de todos os lados, diz o Senhor. Azor se tornará morada de chacais e ficará desolada para sempre. Ninguém viverá ali, ninguém habitará lá. Amém? Então aqui Deus também está declarando juízo sobre Quedar e sobre Azor. Povos que viviam em paz, seguros e pensavam que nada podia alcançar eles. Mas Deus mostra, né, que a acomodação pode ser a porta de invasão do inimigo. Então, queridos, aqui Deus também está decretando, tá? Sentença, juízo sobre Azor e sobre Quedar. Então, nunca fique na zona de conforto. Nós também precisamos andar em vigilância. Então, aqui a gente vê que a vigilância é a prudência de todo cristão. Nós precisamos vigiar, nós precisamos estar sempre vigiando, porque quem vigia antevê os passos do inimigo. Quem vigia consegue ver quando o inimigo vai atacar e consegue se preparar, consegue se organizar. Então, vigiar, queridos, a sua vida. Vigia para você não cair, vigia para você perceber quando tem alguma movimentação estranha, quando tem alguém que está ali na sua vida, que você está tendo um discernimento estranho contra aquela pessoa. Cuida de quem você traz para dentro da sua casa, cuida de quem você permite acessar o íntimo do seu coração. Amém? Agora vamos ler o juízo contra Elão. O profeta Jeremias recebeu esta mensagem do Senhor de Elão. No início do reinado de Zedequias, rei de Judá, assim diz o Senhor dos Exércitos: destruirei os arqueiros de Elão, os melhores soldados de seus exércitos. Trarei inimigos de todos os lados e espalharei os habitantes de Elão aos quatro ventos. Serão exilados em nações do mundo inteiro. Irei com os inimigos de Elão para despedaçá-la. E em minha ira ardente trarei calamidade sobre os elamitas, diz o Senhor. Seus inimigos os perseguirão como espada, até que os tenham destruído completamente. Colocarei meu trono em Elão, diz o Senhor, e destruirei o seu rei e seus oficiais. No futuro, porém, restaurarei a situação de Elão. Eu, o Senhor, falei. Então você vê aqui que Deus está trazendo juízo sobre todas essas nações, cidades. E Deus no final sempre promete restauração, porque Ele é misericordioso. Então Deus está aqui quebrando o arco, ou seja, a força de Elão, né? Mas diferente dos outros povos, aqui Deus promete restauração, igual Ele prometeu aos amonitas, né? Ele promete restaurar no futuro. Então Deus, Ele nos disciplina, Deus nos chama, Deus, né, muitas vezes nos prova para nos curar, para nos voltar para a rota certa. Então, Deus chama a nossa atenção. E uma vez que a gente não atende, uma vez que a gente não obedece, vai vir juízo. Deus, Ele vai exercer primeiro a misericórdia dele, mas depois Ele vai exercer o juízo dele também. Amém? Amanhã nós vamos ler os 50 e você pode reparar que nós estamos quase terminando, porque Jeremias vai somente até os 52, tá? Então, tem mais 2 capítulos para a gente terminar o livro do profeta Jeremias, certo? Então, queridos, aproveitem a misericórdia do Senhor enquanto ela está viva, enquanto Deus está falando, vem, melhore, seja transformado, se posicione, obediência radical. Por que você demora tanto para obedecer? Por que custa tanto? Queridos, a pessoa que demora a obedecer é uma pessoa rebelde. Queridos, a gente tem que destronar o espírito de rebeldia. E eu vou falar para você um espírito que eu até trouxe para você numa das imersões. O espírito de rebeldia atua muito dentro da igreja. Tanto em líderes, tanto em discípulos, né? Então, muitas vezes a gente quer estar ali debaixo do ministério, debaixo, né,
da hierarquia de um pastor trabalhando, mas a gente não quer se submeter a ele. A gente quer ser um rebelde, quer fazer as coisas do nosso jeito. Muitas vezes você é um membro de uma igreja e está ali com o coração rebelde, discorda de tudo que aquela igreja faz. Então por que você está ali? Porque se você está naquele local, você precisa, né, se submeter às regras, se submeter ao que é falado, ao que é proposto ali. Se você não concorda, você precisa abrir o seu próprio ministério ou ir para outro que realmente faça o que você quer que, né, seja feito. Então, a gente precisa, obediência radical, você não questiona, você obedece. Então, a gente vê hoje que existe um espírito de rebeldia muito grande atuando dentro das igrejas. De pessoas que não concordam com nada, de pessoas que estão sempre atacando o ministério de louvor, atacando o ministério daquilo, fazendo rebelião, tá? E exatamente, olha o que a Vânia escreveu, a rebeldia é um ato de feitiçaria. Eu já fui essa pessoa, de discordar, não concordo, mas eu não era nada, não ajudava, era um peso de papel dentro da igreja. Então nós precisamos entender isso, tá? Se eu estou debaixo de um ministério, se eu estou debaixo, né, de um lugar, eu preciso o quê? Eu preciso me submeter, amém? Então se você hoje está no ministério de louvor, e aí você tem seu líder de louvor. Se você hoje está no ministério de dança, e você tem a sua líder, né? A gente tem aqui na Global Fire, a Thaís é a nossa líder, né? Ela governa ali o ministério de dança. Então as meninas que começarem a entrar no ministério têm que respeitar as pautas dela e aquilo que ela está trazendo. E ela está debaixo da nossa hierarquia, da minha e do apóstolo. E ela tem que andar debaixo da obediência. E as suas lideradas têm que andar debaixo da obediência dela. Então nós precisamos aprender a andar debaixo o quê? De obediência radical. Então nós precisamos andar, queridos, né, todos os dias entendendo que obediência radical, você não fica pedindo 3, 4 sinais. Obediência é você fazer o que Deus está te falando. E a gente precisa aprender que obediência nasce principalmente em relação às nossas autoridades. Se você não obedece o seu pai e a sua mãe, você vai obedecer o seu pastor? Se você não obedece o seu marido, a sua esposa, é obedecer, sim, porque o meu esposo tem voz de comando sobre mim e eu tenho voz de comando sobre ele. Se eu pedir algo para ele e ele não fizer aquilo, ele está como um rebelde. Se meu esposo pedir para mim fazer uma coisa e eu não fizer, eu estou como um rebelde. E rebeldia, queridos, é um ato de feitiçaria. Então nós precisamos aprender a andar debaixo de submissão. Submissão, então você quer ficar num ministério e você não concorda com ele, você é um rebelde, saia dele, porque vai ser pior para você. Então nós precisamos aprender a andar o quê? Debaixo de obediência, porque senão você vai toda hora, você vai estar de galho em galho, você não vai conseguir se sustentar em nenhum lugar, porque se você não concorda com o sistema, você não deve ficar lá, amém? Então tem gente que muitas vezes chega lá na tua cela, no teu... Eu lembro quando eu comecei a minha primeira célula, veio um rapaz que queria que eu fizesse do jeito que ele quisesse, do jeito dele. E eu falei, olha, aqui Deus me deu autoridade, eu vou fazer simplesmente do jeito que Deus falou para mim fazer, né? Então nós precisamos exercer a nossa autoridade, tá? E pessoas assim são pessoas rebeldes. Então você tem que tomar muito cuidado de ser... Eu já fui essa pessoa rebelde. Eu já fui essa pessoa que discordava de tudo, queria que fosse feito de outro jeito, mas eu era peso de papel, não aluía em nada nesse ministério. Isso antes de eu ser convertida de verdade, tá, gente? Então, eu quero que você entenda. Se você não destronar a rebeldia do seu coração, em qualquer circunstância, seja com o marido, com a esposa, seja como filho, né? Talvez com seu pai, com a sua mãe, seja lá no trabalho, você trabalha naquela empresa, mas você vive fazendo as coisas do seu jeito e não do jeito que o seu chefe te mandou. Então, se você trabalha, você está debaixo da submissão, você está debaixo de ordens. E tem gente que é rebelde. Não, eu não vou fazer agora, eu vou fazer a hora que eu quiser. Então, você está em perigo de ser mandado embora a qualquer momento. Amém? Então, a gente precisa ter esse nível de consciência, de não andar debaixo o quê? De rebeldia. O espírito de rebeldia, ele vai te sabotar. Ele vai te arrancar de lugares preciosos. Então nós precisamos aprender obediência radical. Obediência por honra, obediência. Então aprenda a obediência na tua casa, obedecendo os teus pais, honrando eles. Aprenda a obediência, honrando, obedecendo seu professor, né? Às vezes o seu professor da faculdade te pediu uma coisa, você fez outra completamente diferente.
Porque você não faz do jeito que te pedem, você faz do jeito que você quer. Então você é um rebelde, amém? Então você tem que tomar muito cuidado com isso. Precisamos destronar o espírito de rebeldia. Destronar o espírito de rebeldia, porque a rebeldia vai atrasar o seu ministério, vai atrasar a sua empresa. A rebeldia vai atrasar as promessas do Senhor. Gente, existe alguns méritos que se você não constituir, você não prospera em Deus. E não prospera em Deus ministerialmente, não prospera em Deus financeiramente, não prospera em Deus emocionalmente. Se você não aprender a se submeter, se você não aprender sobre honra, se você não aprender sobre disciplina e tantas outras coisas, não tem como Deus te prosperar. Entenda isso. Não tem como você crescer em Deus, porque Deus, Ele sim, vai assinar sua vitória e suas promessas, mas Ele vai querer algumas coisas de você. Vai ser obediência, vai ser honra, vai ser gratidão, vai ser disciplina, tá? E muitas outras coisas, amém? A gente tem falado aqui, vou trocar agora de assunto, a gente tem falado aqui sobre jejum, tá? Eu quero responder algumas dúvidas de vocês relacionadas ao jejum. Primeira coisa eu quero trazer para vocês, tá? Como que nós começamos um jejum? Primeira coisa, para começar, como que se começa um jejum? Primeira coisa, antes de começar um jejum, você precisa definir que tipo de jejum você vai fazer. Então, vamos supor que você vai fazer o jejum de Esther. Você vai ficar 3 dias sem beber nada e sem comer nada. Então, o que você deve fazer quando você vai fazer um jejum de Esther? Primeiro, você deve se preparar emocionalmente, psicologicamente e estabelecer o motivo pelo qual você está pagando esse preço tão doloroso, que é 3 dias sem comer nada, 3 dias sem beber nada. Então, o ideal é você escrever, olha, eu vou começar o jejum, vamos supor que você vai começar o jejum de Esther segunda-feira. Eu vou começar o jejum de Esther segunda-feira às 7 horas da manhã. Então, 7 horas da terça dá 1 dia, 7 horas da quarta dá 2 dias, 7 horas da quinta dá 3 dias. Então, você escreve, eu vou começar das 7 horas da segunda até as 7 horas da quinta-feira. Por esse motivo, por aquele motivo, por esse, você pode colocar as pautas, tá? Que você vai estar jejuando, amém? E aí você vai se preparar emocionalmente, psicologicamente. Provavelmente, para você fazer um jejum tão puxado como esse, você não deve trabalhar, porque senão você pode passar mal, certo? Você vai se hidratar bem antes. E aí, como que você começa um jejum? Então, vamos supor que chegou 6:30 da manhã da segunda-feira, faltando meia hora para você começar o jejum. E ali você fez sua última refeição, tomou um café da manhã para entrar de jejum. Então, faltando ali 5 minutos para 7, você vai entrar num tempo de oração e vai apresentar aquela folha que você escreveu, vai falar, Senhor, hoje, em nome do Senhor Jesus, eu entro no propósito de jejum total, absoluto, sem água, sem comida, em prol disso, em prol daquilo. Senhor, que o Senhor possa receber o meu jejum, que o Senhor possa me fortalecer, que o Senhor possa me revelar, que o Senhor possa falar comigo. Me sustenta, Pai, durante essas 72 horas. Esteja comigo, Senhor Deus, durante esse tempo. Fala comigo, Pai. Eu vou estar te buscando, eu vou estar adorando. Então você precisa apresentar a Deus o seu jejum. Precisa fazer isso durante os outros dias? Não. Você precisa buscar o Senhor durante os outros dias. Então aí, você começou o jejum, aí mais tarde você pegou a Bíblia para ler, você pegou uma pregação para escutar, no outro dia você tirou um tempo de oração, um tempo talvez para interceder pelas causas pelo qual você está realmente jejuando. E aí, quando você chega na quinta-feira, 7 horas da manhã, deu 7 horas, aí você vai apresentar novamente, só que agora você vai entregar o seu sacrifício. Então agora você vai falar, Senhor, eu chego aqui nas 72 horas e eu entrego ao Senhor o meu sacrifício de jejum. Muito obrigada, Senhor, por ter me fortalecido. Muito obrigada, Senhor Deus, por ter me sustentado. Eu entrego ao Senhor, Pai, o meu sacrifício, essas 72 horas, e já tomo posse da vitória, da porta aberta, daquilo, Senhor Deus, que eu te pedi, Senhor Deus, daquilo que foi as minhas motivações. Amém? Então, queridos, é dessa forma. Então, se for 40 dias, do mesmo jeito. Muitas vezes você faz 40 dias com uma janela de 23 horas. Então, quando você for comer, você vai ter todo dia uma janela. É 40 dias ininterruptos, com janelas de 23, uma de alimentação. 23, uma de alimentação. Então, toda vez que você for se alimentar, você vai falar, Senhor, em nome de Jesus,
eu agora abro a minha janela de alimentação para me alimentar e logo depois retomar de volta esse propósito de 40 dias. É assim que você vai fazer, amém? Então, vocês perguntam muito para mim sobre, deixa eu ver, gestante pode jejuar? Não pode, tá, gente? Não pode por quê? Uma gestante, quando tá, grávida, uma pessoa quando tá grávida, ela precisa dar nutrientes, ela precisa dar suporte para esse bebê. Então, a gente não recomenda, tá? De jeito e de maneira nenhuma, que uma grávida possa estar ali, tá? Que uma grávida possa estar ali jejuando. É perigoso, pode comprometer, pode ter uma desidratação. Então, grávidas não jejuam, amém? Grávidas podem fazer o quê? Uma renúncia. Grávidas podem viver uma renúncia. Então, por exemplo, a grávida pode se abster de doce, mas abstinência, renúncia de doce, prestem atenção, a renúncia de doce não é um jejum, é uma renúncia. Grávidas podem se abster do glúten, porque ela vai se alimentar de outras coisas. Então, grávida não pode jejuar. Lactantes, nós não recomendamos, a não ser que seja uma lactante de 1 ano. O seu bebê já supriu 1 ano, aí você pode jejuar, porque o seu bebê não está nos 3, 6 primeiros meses. Aí o seu bebê continua mamando no seu peito e você pode jejuar, uma vez que você faça um jejum parcial e tome bastante líquidos para que o leite continue vindo e a criança continue amamentando. Posso amamentar durante o jejum? Pode, porque o intuito não é o seu filho não se alimentar, mas é você não se alimentar, mas você pode tomar líquidos, amém? Outra pergunta muito importante, tá? Deixa eu ver aqui. Posso ter relação sexual durante o jejum? Queridos, você não está jejuando do seu marido, você não está jejuando da sua esposa. Tem gente que acredita que para ficar 40 dias de jejum precisa se abster totalmente. Pode acontecer casos que Deus te peça um jejum e te peça uma consagração total, onde você realmente não vai ter, mas você precisa entrar de comum acordo com o seu marido. Então não vem achar que Paulo fala, quando você ficar apartado, longe do seu marido e sua esposa, que você não demore muito a retomar as práticas sexuais para que o diabo não entre. Paulo vem falar isso nas suas cartas. Ou seja, quando você for se consagrar nesse nível que você vai fazer um jejum e também não vai ter relação sexual, você precisa conversar com seu esposo. Ele também precisa... Agora, imagina que se o seu esposo tem um jugo desigual, isso vai ofender ele. Homem nenhum vai entender. Ou se a sua esposa tem um jugo desigual, a sua esposa não vai entender. Agora, se vocês estão em comum acordo, debaixo da mesma visão, debaixo da mesma consagração, vamos ficar 7 dias sem relação sexual para a gente se consagrar. Aí você está aqui em comum acordo com o seu cônjuge, amém? Mas o jejum, queridos, não é você jejuar da área sexual. E você tem que ter uma área sexual muito pura quando você é uma pessoa de Deus. Porque se você está sentindo a necessidade de fazer essa renúncia, porque talvez você vive certas impurezas, mesmo sendo um cristão. Então você precisa vigiar com isso, vigiar com seus pensamentos. Amém? Então, tem gente que pensa assim, vou fazer 40 dias, eu vou ficar 40 dias sem ter relação sexual. E isso, queridos, é relacionado ao esposo, à esposa, tá? Eu não estou falando, tá? De gente fornicadora, gente que não tem aliança. Eu estou falando de pessoas casadas aqui. Então, você que é casado, casada, e quer ficar um tempo fazendo abstinência sexual por algum compromisso, por algum tipo de consagração, aonde que é válido esse tipo de consagração? Quando você está vivendo uma libertação da área sexual. Quando você está vivendo uma libertação da área sexual, esse voto é muito válido. E outra, não são muitos dias. Você vai ficar em alguns dias em comum acordo com seu cônjuge para você poder se santificar e deixar Deus trabalhar na sua área sexual. Amém? Então, você pode ter, tá? Você pode ter relação sexual normal durante o período do jejum, salvo se você e o seu marido entrar em comum acordo. Vamos ficar 7 dias sem ter relação sexual para a gente se consagrar mais. Vamos ficar 10 dias, mas aí é em comum acordo com o seu cônjuge. Não.
E eu vou falar uma coisa para você que você não sabe. Se eu entrar em jejum e meu esposo vir aqui discordar e falar, ah não, eu não queria que você tivesse entrado de jejum, ah não, porque a gente ia fazer isso e aquilo, ele pode quebrar o meu jejum, porque ele é uma carne só comigo. Então, antes de você, mulher, homem, começar um jejum, fale com sua esposa, olha, eu vou começar um período de jejum. Porque se o seu esposo vir e falar, olha, de novo você está jejuando, ah não, pelo amor de Deus. Então, eu estou falando algo muito sério para você, tá? Ah, eu não quero que você jejue. Se o seu esposo dizer isso para você, o seu jejum já não vale, porque você é uma carne só com ele, tá? Então, o seu cônjuge, a sua esposa, o seu esposo pode cancelar o seu jejum. Por isso, queridos, que é muito importante quando você for jejuar e sabe que você vai ter uma força, às vezes você tem um cônjuge com jugo desigual, você sabe que essa pessoa pode achar ruim, prepare o ambiente primeiro. Não deixa faltar nada para essa pessoa ou para sua casa porque você está jejuando. Porque senão essa pessoa vai começar a achar ruim, tá? E aí pode impedir você de jejuar, certo? Então eu estou trazendo aqui uma rema para você entender o quão importante, tá? É o nosso cônjuge, o nosso esposo, a nossa esposa, entender, tá? Quando nós estamos jejuando. Amém? Glória a Jesus. Quem nunca jejuou antes, tem que começar devagar. Não pode começar abruptamente. Porque se você começar com 3 dias, sendo, muito intenso, você pode não conseguir e se frustrar e não querer jejuar mais. Então, outra coisa, tem muita gente que fala, o jejum muda Deus? O jejum, o que o jejum faz? O jejum acelera... Não, queridos, tudo é nós que tomamos nas cortes celestiais. Tudo é nós que fazemos a ruptura. Pela nossa fé. O jejum, ele habilita a nossa fé. O jejum habilita a nossa ousadia, a nossa coragem em tomar posse de uma bênção. Em tomar posse de uma autoridade que antes você não conseguia ter. Aí, através do jejum, você mortifica a sua carne, mortifica a sua alma, cresce no espírito. Você queria viver uma cura, mas antes você não tinha fé. Mas o jejum de 40 dias trouxe uma coragem inabalável. Então o jejum transforma você para ter mais fé, transforma você para ter mais autoridade. O jejum, queridos, transforma você para começar a decretar as coisas. O jejum transforma você para mudar de mentalidade. Então tudo é sobre nós, porque Deus é imutável. Deus não muda. A essência de Deus não muda. A figueira está florescendo, Deus não muda. A figueira está seca, Deus não muda. O que você está passando não muda Deus. Mas você pode ser transformado para transformar circunstâncias. Então, o jejum é uma ferramenta que amplia a sua visão. O jejum é uma ferramenta que aumenta o seu nível de fé. Você viu que quando Jesus confronta os discípulos e fala assim, essa casta só sai com jejum e oração. Mas no texto anterior, Jesus está falando, se vocês tivessem fé do tamanho do grão de mostarda. Ou seja, a fé de vocês, discípulos, é pequena. A fé de vocês é muito pouca. Mas essa casta só sai com jejum e oração. Porque quando você ora, você jejua, você eleva o seu nível de fé, conseguindo enfrentar batalhas espirituais que antes você não conseguia enfrentar. É simples assim. Amém? É dessa forma, é dessa maneira. Aleluia, glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Queridos, o jejum é a engrenagem que faz o seu espírito expandir. O jejum é uma engrenagem que faz o odre aumentar. O jejum é uma engrenagem que mortifica. Eu quero que você entenda que dentro de nós há um espaço espiritual que ele é tomado pela alma, porque a alma é um compartimento espiritual, porque você é uma pessoa espiritual. Se você não sabe, você é uma alma vivente vivendo dentro de um corpo. Então você é uma proporção espiritual dentro de um corpo, onde existe um espírito que foi soprado por Deus, Ruach, o sopro de Deus foi soprado em você, que é onde Deus fala com você, se comunica com você e é onde o Espírito Santo vem habitar. Uma vez que o nosso espírito começa a ser cheio de Deus, esse espaço começa a expandir e a nossa alma começa a diminuir. A nossa alma, que antes governava, ela começa a diminuir. E quando ela diminui, ela passa a perder o domínio sobre o corpo. Por exemplo, antes, você acordava de madrugada com a sua barriga falando, vai comer. Aí você ia lá, tacava a geladeira.
Aí quando você começa a ter domínio próprio sobre a alimentação, sobre o corpo, você pode até acordar com vontade, mas agora você não vai quebrar um jejum, você não vai comer de madrugada, porque você sabe que não é saudável. Porque você sabe, você domina agora o seu corpo. Mas antes, por que você não conseguia dominar? Por que você não conseguia? Porque a sua alma governava, a sua alma dentro do compartimento, dentro de você, era a quem reinava. E a alma, ela anda de mãos dadas com o corpo. Por exemplo, a alma anseia fumar um cigarro, mas é as mãos que tem que ir lá pegar o cigarro, acender o cigarro, e é o pulmão que tem que exercitar isso aí de fumar aquele cigarro e se contaminar com todo o dióxido de carbono. Então você vê que a alma deseja, o corpo opera. Então quando nós jejuamos, esses dois compartimentos são esmagados todo o tempo. Então, como que eles são esmagados? Porque você precisa se encher de Deus. Então, quanto mais você assiste pregação, quanto mais você jejua, quanto mais você ora, quanto mais você busca o Senhor, mais você ora na madrugada, mais esse compartimento chamado Espírito fica cheio de Deus. Quanto mais você é cheio de Deus, menos governo a sua alma tem. E aí você começa a exercer o fruto do Espírito. Vamos lá. Quem lembra quais são os frutos do Espírito? Deixa eu anotar aqui. Quem lembra quais são os frutos do Espírito? Vamos lá, falem aí os frutos do Espírito. Os 9 frutos do Espírito. Domínio próprio, né? Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão. Então, antes você se irritava com tudo, era bravo, era explosivo. Aí começou a jejuar. Por que quando nós estamos jejuando, nós ficamos irritados? Nós ficamos com raiva, nós ficamos irados. Parece que ninguém pode falar com você. Porque quando nós estamos jejuando, quem mais sofre primeiro é a nossa alma. Porque a alma é a quem dava o comando de voz para o nosso corpo pecar. É a alma que dava o comando de voz para o nosso corpo pecar. Então eu quero que vocês entendam que é imprescindível você jejuar. O jejum é uma arma de guerra. O jejum vai te manter na presença, vai te manter intacto. E a oração vai te manter vivo, cheio do Espírito Santo. Tá bom? Então o jejum te edifica, aumenta seu nível de fé, aumenta seu nível de visão, tá? Você vai conseguir ver numa dimensão que antes você não enxergava. Você pode perceber que a cada quarentena de jejum, a cada 50 dias, agora vocês estão terminando 90 dias de jejum. Né? A Darlene mesmo, né? Darlene, quando começou o reset, Deus pediu para ela os cílios, as unhas. Aí você vai viver um processo e Deus começa a te pedir coisas. Tem gente que eu vejo que gosta muito de usar ouro, joias. Deus de repente fala para essa pessoa não usar mais. Aí essa pessoa começa a ser singela, porque essa pessoa se apoiava no uso de ouro, de correntes. Eu sei que tem pessoas que só se sentem poderosas, bem, se estiver usando ouro. E muitas vezes quando nós entramos num processo como esse, amém? Tá? Olha, como jejuar se tem gastrite? Muito boa essa pergunta. Se você quer ser curado da gastrite, eu vou ensinar. Suco de repolho, tá? No extrator, 21 dias. Você vai fazer um suco de repolho, vai passar no extrator 21 dias. Qualquer úlcera, qualquer ferida no seu intestino é curada instantaneamente durante esses 21 dias. Suco de repolho no extrator, 21 dias, cura o seu intestino de qualquer gastrite, de qualquer úlcera, de qualquer câncer que pode ter dentro. Eu estou afirmando isso para você. Faça, tire a prova, tá? Então, o ideal é você ser curado, tá? Dessa gastrite, amém? Por quê? A gastrite, ela torna o meio muito ácido, certo? E você vai ser curado o quê? Trazendo um meio alcalino, né? Então, por exemplo, muitos de vocês que tinham gastrite foram curados agora no reset, porque você começou a tomar um suco alcalino e esse suco alcalino ajudou a matar as bactérias, tá? Da flora intestinal do seu sistema digestivo, principalmente do seu estômago, certo? E é isso. É um copo, gente, um copo de 200 ml de suco de repolho todo dia vai curar toda a sua flora intestinal, vai curar tudo. E tem que ser no extrator, não pode ser no liquidificador, tá? Só o repolho puro. Você vai fazer suco todo dia, durante 21 dias, você vai ser curado. Os metais pesados vão sair todos, tá? De dentro de você, toda
H. pylori morre, tá? Tô falando, tô afirmando para você. Refluxo também, tá? Gente, tudo que é problema de refluxo, tudo que é problema, tá? De intestino, suco de repolho, certo? Todos os dias. Mata a bactéria, porque o repolho, ele tem compostos que vai trazer um pH alcalino para sua flora intestinal. Agora eu esqueci o nome do componente. E ele vai ajudar a recompor, ele vai trazer uma regeneração. Amém? Glória a Jesus. Vamos lá, deixa eu ver aqui outra pergunta muito comum que vocês fazem. Vocês sempre falam, né? Eu acabei comendo uma coisa e joguei fora, comi uma azeitona. E muitas vezes a sua mente vai falar, pronto, caí, vou ter que recomeçar. Se você pode tirar da boca a uva que você pegou, você tira, pede perdão e fala, Deus, eu permaneço no jejum. Amém? Eu quero que você entenda isso. E aí você, se caiu, comeu alguma coisa, pede perdão, joga fora. Porque se você fizer isso e recomeçar todas as vezes, sua mente vai sabotar você todas as vezes. Então, se você continuar no jejum, sua mente vai começar a entender que mesmo você vacilando, como beliscando um negócio e lembrando na hora, você vai continuar. Então, você vai permanecer. Comeu, deu um trupicão. Quando você viu, meu Deus, eu não podia ter tomado suco. Senhor, me perdoa. Mas você, né, só quando você fizer isso o quê? Você fizer sem ver, você vai fazer, por exemplo, você fez no automático. Quando você viu, você já tinha colocado, tá? O repolho roxo ou verde, qualquer um dos dois, certo? O repolho roxo ou verde, tá? Você vai fazer, então, 200 ml todo dia no extrator. Você tem que fazer todo dia, não dá para você fazer para uma semana, porque senão ele vai perdendo o efeito dele. Você vai tomar em jejum, tá? Então, como que toma o suco de repolho? O suco de repolho vai curar qualquer esofagite, gastrite, qualquer ite que esteja na sua flora intestinal. Tem câncer, vai curar do câncer. Escuta o que eu estou falando, tá? Só, queridos, que você também precisa tirar outros agentes inflamatórios, o açúcar, o glúten, a lactose, porque senão o seu sistema digestivo não dá conta. Você vai viver uma cura poderosa, mas você tem que tirar glúten, lactose e açúcar, come as outras coisas que você pode, em jejum todo dia, toma primeiro o suco do repolho, espera 30, 40 minutos para poder tomar qualquer outra coisa, e o suco do repolho vai curar você totalmente de qualquer problema intestinal. Estou afirmando e vai tirar todos os metais pesados de dentro de você, tá? Olha, tem um estudo aí de um doutor de fora, crianças que tomaram suco de repolho, que não eram autistas, não verbais, começaram a falar. Para você entender o quão poderoso é o suco de repolho. Escuta o que eu estou falando. Há um estudo de crianças autistas não verbais que tinham dificuldade para falar. Fizeram o protocolo 21 dias. As mães deram o suco de repolho 21 dias. Começaram a falar por quê? Tirou os metais pesados. Tira os metais pesados, tá? O sistema, né, nervoso começa a funcionar de forma correta. 200 ml, tá? 200 ml todos os dias, mas tem que ser no extrator todos os dias. E aí você tem que tirar glúten, lactose e açúcar, tá bom? Criança pode tomar? Pode tomar, não tem problema, desde que seja em jejum e você vai tirar açúcar, glúten e lactose das crianças, porque isso é agente inflamadores do seu intestino, amém? Então, queridos, quem tem câncer, você sabe que tem problema intestinal, é só fazer 21 dias. Eu te garanto, tá? É algo sobrenatural, amém? E para quem tem problema de dores crônicas na cabeça, eita, gente. Gente, a gente não dá tempo de eu dar todas as receitas que eu sei, certo? Tá? Gente, extrator é a mesma coisa da centrífuga. É aquele que espreme o suco, amém? É a mesma coisa, tá? Certo? Amém? Então vamos lá. Vou dar outra aqui. Para quem tem qualquer problema de dor, tá? Quem tem dor? Quem tem dor aqui?
você talvez tome ibuprofeno, que é um anti-inflamatório, ok? Então vem aqui comigo agora para você entender. O açafrão é o maior anti-inflamatório que existe no mundo. Então, se todos os dias você fizer um suco verde, ou você fizer ali, não precisa nem fazer o suco verde, vou dar outro exemplo. Espreme um limão, um pouquinho de água, meia colher sabe a colher de café? Coloca meia de açafrão e uma pitada de pimenta do reino. Por que a pimenta do reino? Porque a pimenta do reino potencializa em 2.000 vezes mais a ação anti-inflamatória do açafrão, que é a cúrcuma. Aí você faz esse protocolo durante 15 dias, toda dor que você tem em juntas, toda dor que você tem em qualquer lugar do corpo sai, porque o açafrão é o maior agente anti-inflamatório que existe. Ele desinflama pulmão, desinflama as costas, desinflama nervos, desinflama qualquer lugar, tá? Eu quero que você entenda isso. Amém? Ó, eu sou do Reset, eu não tenho mais. Isso que a gente aplicou o açafrão só lá atrás. Agora que a gente voltou nessa última receita do suco com açafrão. Agora a receita do suco, vamos lá. Receita do suco agora, deixa eu falar aqui pra vocês qual que é. Gente, eu tinha esquecido de colocar a palavra açafrão, né, na hora que eu tava escrevendo. Mas eu corrigi lá, a Ana enviou pra vocês. Qual que é o suco da vez agora? Só que esse suco aqui, gente, já é pra quem fez todo o processo anterior, né? Uma xícara de chá de frutas vermelhas, uma maçã pequena, uma xícara de chá de melancia, da fruta picada, um limão, uma xícara de chá de espinafre. Não tem espinafre? Pode ser couve, porque a couve tem a clorofila e você precisa dela. 2 colheres de sopa de babosa, tá? Se você for tirar do pé, tem que tomar cuidado, tirar bem a aloína, porque a aloína pode te intoxicar. Então, se você compra essas da Shopee, desses Mercado Livre, ela já vem preparada, você não precisa se preocupar em tirar a aloína. Mas você que compra, pega essa do quintal, você precisa deixar na água, cortar, para sair, é tipo um óleo amarelo, tá? Grávida pode tomar babosa. O perigo da grávida tomar babosa é dela tomar babosa sem tirar a aloína. Porque o perigo da grávida tomar babosa é tomar a babosa com a aloína. É a aloína que faz mal. Mas uma vez que você tem a babosa ali, já industrializada, sem aloína, não tem perigo nenhum da pessoa tomar, da grávida, tá? Uma colher de chia, um pedacinho de gengibre, tá? O gengibre é poderoso para ativar todo o seu corpo. Aí você vai colocar de 6 a 8 folhas de hortelã, que é calmante. Aí açafrão eu coloquei aqui e pitada de pimenta do reino. E aí você pode passar tudo no extrator isso aqui, tá? Só o açafrão e a pimenta, né, do reino você vai acrescentar depois com a chia. Os demais ingredientes você pode passar no extrator ou pode fazer também aqui no liquidificador, amém? Então, querido, você vai perceber o quê? Que toda dor muscular sai, que toda dor de costas, toda dor de junta, toda dor. Por que sai? Eu quero que você entenda que o reset foi um processo onde você tirou os agentes inflamadores, glúten, lactose e açúcar. Então, nós tiramos os maiores inflamadores de um corpo que vivia inflamado. E aí o seu sistema imune não conseguia reagir, não conseguia matar essa enfermidade, não conseguia combater. Então, o maior segredo para acabar com uma alergia, com uma ites da vida, é primeiro, eu preciso organizar o meu corpo. O meu corpo é o campo de batalha. Se eu não tirar os agentes inflamadores do meio, da frente, como que o meu exército vai lutar bem? O meu exército não consegue lutar, tendo 10 guerras para lutar ao mesmo tempo. Mas quando eu tiro os agentes inflamadores, o meu sistema autoimune, além de ser fortalecido, ele vai conseguir combater realmente o que é necessário. E o jejum intermitente é outra arma poderosa para o seu corpo, porque enquanto você jejua 20, 23 horas, 17 horas, 18 horas, sem ferir esse jejum, porque ele é intermitente, então o seu corpo está fazendo autofagia, cetose. O que é isso? O seu corpo está achando que vai morrer, porque não está entrando nada de açúcar, nada de carboidrato. Você pode tomar um café, mas esse café aqui não quebra o meu jejum, porque ele é sem açúcar e sem adoçante. O adoçante quebra jejum, tá, gente?
Caldo de osso quebra jejum. O que não quebra jejum? Água. Um chá sem açúcar, sem adoçante. Leite quebra jejum. Então você precisa ficar um período sem comer nada. Esse período que você fica mais de 12 horas sem comer nada, o seu corpo ele começa a entender que essa pessoa está morrendo. O corpo fala assim, bom, nós estamos sem alimento. E aí ele começa a entrar com uma estratégia de quê? De tirar todas as células, eliminar as células que estão danificadas, eliminar tudo que está trazendo prejuízo. E ele começa a transformar isso em energia. Então ele começa a deletar tudo que está consumindo energia, mas não tem qualidade para dar suporte a esse corpo. Então o corpo começa a fazer autofagia, começa a tirar o que não presta. Começa a matar células cancerígenas. Começa a deletar patógenos. Começa a matar bactérias. Começa a tirar tudo que está roubando energia, porque ele precisa poupar energia, porque ele entende que essa pessoa está morrendo. Aí quando você vai se alimentar a primeira vez, você tem que ser estratégico. Aí você não pode comer uma coisa que não tenha nutrientes ou aminoácidos, né, suficiente. Você precisa tomar um suco que está cheio que vai fazer seu corpo estar alcalino, tá? Outra coisa que eu vou ensinar vocês, certo? Vou ensinar vocês bicarbonato, tá? Então, quando você for tomar água, eu gosto de tomar água com gás, tá, gente? Então, minha eu faço assim, mas você pode fazer com água normal. Você pode pegar água com gás, vai pegar gelo, vai espremer um limão em 500 ml, né? Essa água com gás aqui, por exemplo, essa água com gás é 500 ml, tá? Eu amo água com gás. Amo. Eu tenho dificuldade de tomar água normal. Não sei porquê, mas eu tenho. Mas se for água com gás, eu tomo belezinha. Então, eu pego água com gás. O gás não faz mal não, tá, gente? Pego água com gás, pego o gelo, um limão, o sal mineral. O que é o sal mineral? O sal mineral não é o sal branco que você compra no mercado. O sal branco do mercado, ele não tem aminoácido suficiente, ele não tem o que você precisa para se manter hidratado. Uma hora eu vou dar uma aula de osmose para você. Então, a nossa célula, ela precisa de ter sódio, potássio suficiente para poder ter água dentro dela. Muitas vezes você toma água, mas a água não está entrando para dentro da célula, ela está ficando no interstício, que é no meio. Ou seja, imagina que a gente tem um tubo e tem as células ali, a água fica no meio, mas não entra dentro da célula. E para nosso corpo trabalhar bem, ele precisa entrar dentro da célula e fazer troca. Amém? Então, sal mineral. Você sabe o que é sal mineral? É o sal grosso. Bate no liquidificador, coloca numa Tupperware. E quando você for cozinhar, em vez de usar o sal branco refinado, usa o sal grosso. O sal rosa do Himalaia é muito bom. Esse sal, queridos, é maravilhoso, porque esse sal vai manter você hidratado. Então, aí você vai nessa misturinha, vai pôr um pouco de sal e você vai pôr uma pitada de bicarbonato. Pitada. Pontinha de uma colher de café. Bicarbonato vai deixar o seu corpo alcalino. E o câncer não fica em meio alcalino. Inflamação não fica em meio alcalino. Bactéria não vive em meio alcalino. Bactéria, vírus, parásito gosta de meio ácido. Tá? Tudo que é patógeno, tudo que é ruim gosta de meio ácido. O câncer gosta de Coca-Cola, o câncer gosta de açúcar, tá? Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Amém? Certo? Você pode comer coisas ácidas? Sim, mas o mínimo possível, trazendo dentro da sua alimentação mais coisas alcalinas que ácidas, tá? Então você pode colocar lá o sal. Ah, mas a minha pressão não vai subir? Não, queridos, porque esse sal, ele é bom para você. Aí eu coloco uma colher de café cheia de sal e uma pontinha de bicarbonato. E aí o que vai acontecer com o meu corpo? O meu corpo vai ficar alcalino, tá? O meu corpo vai ficar alcalino. E quando o meu corpo está alcalino, o câncer não consegue proliferar. O limão vocês acham que é ácido? O limão é alcalino. Quem aqui já teve uma gastrite, uma dor no estômago, aí sua mãe foi lá, fez um negócio com limão, aí você falou, mas com limão? Por que com limão? Porque o limão é alcalino. Então, tarefa de casa para vocês, estudem quais são os alimentos alcalinos e os alimentos ácidos, tá? Aqueles que você pode tirar da sua vida, que são ruins, como Coca-Cola, refrigerante, glúten,
Você pode comer glúten, mas você vai escolher pontualmente quando comer. Você não vai comer isso todo dia. Porque senão, queridos, você vai ficar sempre inflamado. Amém? Certo? O gelo, queridos, é porque eu gosto de bem geladinho. Eu faço com gelo, mas você pode fazer sem gelo. Mas eu gosto com gelo, eu gosto de tudo gelado. Eu sou uma pessoa, ou eu tomo tudo quente, ou eu tomo tudo gelado. Eu não consigo tomar nada morno. Eu sou dessas, amém? Certo? Então, tarefa, amanhã, se vocês quiserem, eu vou abordar esse assunto com vocês, tá? Um dia abençoado, um dia poderoso, tá? Para você, um domingo recalcado, sacudido, transbordante da presença do Espírito Santo, amém? Beijo, beijo, beijo.